nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no ar, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Pai eterno, graças nós te damos esta noite pela oportunidade de estarmos reunidos em tua casa. Estenda sobre nós as tuas mãos de poder, de autoridade e graça, sobre a tua igreja reunida esta noite. Aqueles que estão a caminho, que estão chegando, guarda debaixo de tuas mãos. Livra, Senhor, de todo perigo e de todo mal. Dai-nos um momento de comunhão, de união. Dai-nos um momento de unção, graça e poder sobre as nossas vidas. Assim, ó Pai, nós oramos, te agradecemos esta noite no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Antes de se assentar, cumprimente seu irmão, a sua irmã. Diga que bom que você veio e vamos adorar o Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, segundo a orientação do nosso pastor, temos em mãos aqui alguns pedidos de oração. O presbítero Abias pede oração, que vai viajar a Pernambuco para fazer uma cirurgia. Temos aqui também, irmã Ruth pede oração por sua neta Cariane. Irmã Fátima do Vilani pede oração pelo casamento da filha. Irmão Matias pede oração por seu sobrinho, irmão Marcelo, que está desenganado pelos médicos. Irmã Cleide pede oração pela amiga Adriana, que está passando por quimioterapia. Irmã Damiana pede oração por Davi Rufino, que vai fazer uma cirurgia. Também um pedido de oração pela irmã Nancy, que está com crise de ansiedade. Irmã Simone pede oração por uma família da Patrícia, que perdeu a mãe. Irmão Samuel pede oração pela irmã Esté, filha da irmã Rose, que também vai passar por uma cirurgia. Fiquemos de pés, irmãos, e vamos orar. Tem mais alguns pedidos aqui. Também pedido de oração pela jovem Júlia, que está aniversariando. Irmã Adriana pede oração pela família da Leda, que está enferma. Irmã Adriana pede oração para Deus restaurar a sua saúde. Irmã Milena pede oração por todas as áreas de sua vida. Irmã Adriana, há um pedido de oração pela irmã Adriana não evangélica, e irmã Milena também pede as orações da igreja. Quantos mais necessitam das orações? Oremos, queridos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento tão bom e tão especial de estarmos diante da tua presença. E temos feito aqui, Senhor, ciência dos teus filhos, ó Pai, que estão enfermos e que pede aqui, Senhor, as orações da tua igreja. Queremos te pedir a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida destes teus filhos, Senhor. Pois se eles pedem, ó Deus, as orações da igreja, é porque eles creem, acreditam nas orações dos teus filhos e acreditam na tua inteira misericórdia. Estenda as tuas mãos, porque tu és Deus grande, Deus poderoso. Tu és um Deus de milagres, tu és um Deus que opera
milagres extraordinários para a glória do teu nome. Nós te pedimos estas bênçãos, Senhor, crendo e acreditando que ainda neste momento de oração, o Senhor já está entrando com providências e fazendo milagres extraordinários acontecerem para a glória do teu nome. Nós te pedimos todas estas coisas, Senhor, é no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos? Também incluímos nesta oração a nossa irmã Patrícia, esposa do nosso diácono irmão Fabiano. Ela passou por uma cirurgia agora à tarde, mas eu conversei com o Fabiano antes do culto. Ela já está no quarto, deu tudo bem, tudo certo, está tudo bem, e tudo para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, quarta-feira passada, nós falamos um pouco acerca do livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, e nós vamos continuar falando ainda neste texto. Obviamente tem muita coisa a se falar, mas não é a intenção. Nós apenas para encerrarmos a meditação que começamos na quarta-feira passada, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Lembrando aos irmãos que a nossa Santa Ceia, que acontecerá no dia 14 deste mês, é a última Santa Ceia do ano. Nós vamos fazer todos juntos, todo o setor aqui, as nossas congregações, no dia 14. E eu pediria aos nossos irmãos que fizessem uma força-tarefa para que os nossos irmãos pudessem estar aqui, para juntos nós celebrarmos a ceia do Senhor. Aqueles que estarão impossibilitados por motivo de idade ou doença ou trabalho, os nossos dirigentes estarão encarregados de servir a ceia para eles lá, ou pedir para que alguém leve no lar, para que todos possam participar da ceia do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Todos encontraram? Verso 1 a seguir diz: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez andar, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Queridos, nós falamos aqui na quarta-feira passada, numa breve introdução, acerca deste capítulo, das fases, as etapas que o profeta teve nesta experiência com Deus, nesta visão que é conhecida como a corrente ou torrente de águas purificadoras. E ele diz que esta água saía debaixo dos umbrais ou do umbral da casa, que apontava para o altar
que apontava para o templo, o grande templo, ou o templo de Jerusalém. E saía uma água, como que se fosse a nascente de um rio, uma vertente. Quem veio da roça sabe, uma mina, que ela nasce ali, parece que não vai dar em nada, mas se for acompanhando as correntes daquela água, um pequeno fio de água, logo se torna em um riacho, de um riacho se torna num rio, mas começa numa pequena mina, começa numa nascente. E Ezequiel, ele tem essa experiência, que essa nascente nascia debaixo do umbral da casa ou do templo, e ela ia correndo, e de repente um homem apareceu com uma trena, uma vara de medir, e diz que mediu 1000 côvados, ou seja, aproximadamente 500 metros, 450, 500 metros, e pediu para que ele o acompanhasse. E ele foi até onde estava este homem, e a água lhe cobriu os pés, lhe davam pelos tornozelos. E nós falamos aqui na quarta-feira passada o que simboliza espiritualmente para nós hoje esta água nos tornozelos, da experiência rasa com Deus, uma experiência simples com Deus, que a pessoa não quer se envolver, apenas ela molha a planta do pé, apenas ela molha a sola do pé, para apagar a poeira, porque na caminhada natural da nossa jornada cristã, naturalmente sujamos os pés, naturalmente pegamos algumas poeiras pelo caminho, mas quando molhamos os pés na água do rio de Deus, toda sujeira, toda mancha, toda poeira, toda marca, ela é tirada pela água que purifica os nossos pés. Falamos aqui daqueles crentes que não querem nem mesmo molhar a planta do pé. É como alguém que vai à beira de um rio, ver as pessoas mergulhando, ver pessoas nadando, ver pessoas brincando, se divertindo, mas ele passa o dia todo e não molha o pé, não tem aquela experiência. Assim são muitos crentes na igreja. Eles não faltam culto, mas não querem se aprofundar na experiência com Deus. Eles não faltam culto, mas não querem se aprofundar na sua experiência com Deus, só ficam observando. Mas Deus nos convida a pelo menos molhar o tornozelo, pelo menos molhar a planta do pé, pelo menos entrar. E Ezequiel teve essa experiência. Ele foi, no primeiro momento, no primeiro estágio da sua experiência, ele banha, ele molha a planta dos pés, e a água dava pelos tornozelos. Ele estava tranquilo. Se ele quisesse voltar dali, ele voltaria. Se ele quisesse ficar ali, ele ficava. Mas diz que este homem saiu e mediu mais 1000 côvados, e chamou para que ele passasse, e diz que então ele foi, e as águas lhe davam pelos joelhos. E nós falamos aqui de águas pelos joelhos, ela indica a nossa humildade diante de Deus, ela fala do nosso quebrantamento diante de Deus, ela fala da nossa rendição diante de Deus. Quando nós nos prostramos, nos dobramos, nos quebrantamos diante de Deus, águas pelo joelho. Muitos crentes precisam de água pelo joelho, para dobrar os joelhos, para se prostrar, para se humilhar diante de Deus. Quando não temos águas pelos joelhos, quando as águas não atingiram os nossos joelhos, falar de oração é um sacrifício,
Falar de oração é como se estivesse levando para a morte. Oração não é sacrifício, oração não é castigo, oração é comunhão, oração é conhecer Deus de perto, oração é falar com Deus de perto, é estar quebrantado, é estar prostrado diante de Deus, águas pelos joelhos. Ezequiel, ele estava com a água pelos joelhos. Este homem mediu mais 1000 e lhe fez passar, e diz que estas águas lhe davam pelos lombos. Águas pelos lombos falam do nosso envolvimento maior nas coisas de Deus. Água pelos lombos fala de um coração envolvido na obra do Senhor. Quando nós entramos um pouco mais, água pelos lombos, pelas costas, na altura do peito, do abdômen, quando nós entramos, significa que o nosso coração está mergulhado, que o nosso corpo está mergulhado. Água pelos lombos aponta para o servo que começa a ter amadurecimento espiritual, começa a falar do crente que começa a ter firmeza na presença de Deus. Fala do crente que o seu coração não titubeia entre um lado e o outro, não está em cima do muro, mas águas pelo lombo. Fala de crente que tem um coração reto, um coração puro, um coração temente a Deus, um coração que teme e serve a Deus de verdade, de um crente maduro na presença do Senhor. Fala do crente que não fica titubeando na visão e nas palavras dos fofoqueiros, dos mexeriqueiros. Ele não vai atrás de conversa fiada, ele está firme, o seu coração não balança, o seu coração não titubeia, ele está alicerçado, porque o seu coração está mergulhado em Deus. Água pelos lombos fala dos nossos sentimentos, fala das nossas vontades, que não são mais nossa, mas depende de Deus. Águas pelos lombos fala do crente que está totalmente dependente e entregue a Deus. Águas pelos lombos fala do crente, do servo que entende a sua responsabilidade e toma a sua cruz sobre si. Fala do crente que suporta as lutas, que suporta as provações da caminhada. Fala do crente que não olha para trás, que não olha para a esquerda nem para a direita, mas segue firme, porque ele sabe que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Na medida que nós vamos sendo lavados, a começar pelos pés limpos diante do Senhor, eu começo a resgatar uma vida de oração, eu começo a resgatar uma vida de comunhão com Deus. Quando falamos de uma vida limpa, purificada pelas águas, falamos do crente que ao abrir da sua boca flui do seu ventre palavras de vida, palavras de edificação, palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de alegria,
palavras de encorajamento ao irmão que está titubeando, que está fraquejando, que está tropeçando, que está fraco, que está caído. Ele abre a boca, e cada palavra que sai da sua boca é como um guindaste que pega o crente que está fraco e vai pondo ele de pé, vai fortalecendo ele. Ezequiel foi conduzido pelas águas, as águas pelos lombos. Significava que cada vez que ele avançava, ele estava mais envolvido e comprometido com Deus. Tem crente que o seu relacionamento com Deus é como aquele casal de namorados que namoram há 10 anos e ainda não noivaram e não tem projeto para casar. Eles não querem compromisso. Há quanto tempo você está na igreja, irmãos, e ainda não firmou um compromisso sério com Deus? Qualquer vento te tira da comunhão, qualquer conversinha te tira da santificação. Você precisa hoje avançar um pouco mais, firmar um compromisso de verdade com Deus. A pergunta que temos aqui hoje é: o quanto nós estamos envolvidos na obra? O quanto nós queremos estar envolvidos com Deus hoje? Após águas pelos lombos, este homem mediu mais 1000, e diz então que chamou Ezequiel e o fez passar. Águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro. Era um ribeiro. E ele dizia: eu não podia atravessar, porque eram profundas. O convite essa noite para nós é: mergulhe nas profundezas de Deus. Não tenha medo de conhecer mais de Deus. Não tenha medo de chegar mais perto de Deus. E Ezequiel disse: não podia passar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Águas que não se podiam passar se não fosse a nado. Ela demonstra um nível de total dependência de Deus. Ezequiel, por inúmeras vezes, ele viveu essa experiência com Deus. Deus o levou até o limite, a ponto de Ezequiel reconhecer e dizer: Senhor, agora é só o Senhor. Ele diz: não tem como passar, se não nadar. A mesma pergunta que Deus fez a Ezequiel no vale de ossos secos. Disse: filho do homem, poderão porventura viver estes ossos? E Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. Eu não sei o que dizer, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Agora Ezequiel se depara com a mesma situação. Senhor, eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou. Ezequiel estava dizendo: eu estou na total dependência. E era isso que Deus queria de Ezequiel. Total dependência. É isso que Deus quer de mim e quer de você. Total dependência dEle. 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 Total dependência dEle.
total dependência dEle. O grande problema nosso, que nós não aprendemos a depender de Deus. Nós não aprendemos a confiar em Deus. Na hora que você aprender a confiar em Deus, irmão, você vai deixar de perder noite de sono. Você vai deixar de perder o almoço, de não jantar, de não ter fome. Sabe por que tem esses picos de ansiedade, de aflição, de angústia? A falta de confiança em Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. O salmista disse: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo. Não é algumas coisas, não são poucas coisas, não é só aquilo que eu e você não podemos fazer, é tudo Ele fará. O problema não é entregar, o problema é confiar. Nós entregamos e damos dia, hora, para que Deus resolva. Se Ele não resolver, a gente pega o problema de novo. Só que você precisa entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus não está limitado ao tempo como eu e você. Deus não está limitado ao espaço e ao tempo. Para Deus não existe hora de 60 minutos, nem dia de 24 horas, nem mês de 30 dias, nem um ano de 365 dias. Ele é o Senhor do tempo. Ele para o tempo. Ele cria o tempo. Ele é o Pai da eternidade. Tudo começa e termina nele, porque Ele está no controle e no domínio de todas as coisas. Antes do tempo existir, Ele já existia. Ele é antes do tempo e depois do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Deixa Deus fazer conforme Ele quer. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. O problema nosso é que nós não sabemos esperar. Salmo 40, o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O problema nosso é que no nosso dia de correria a gente não tem paciência. Hoje mesmo eu fui ao banco para resolver uma situação. Cheguei lá, você é personalité, é especial, é não sei o que. Nada funciona para quem está com pressa, irmão. Peguei a senha lá, aí fica esperando, cadê que chama, irmão? Aí fui falar com o gerente, cheguei lá, o gerente estava atendendo, falei, já vou no outro caminho, peguei a senha, falou, aqui é rapidinho, personalité, é prioridade, não sei o que nada, irmão, eu angustiado, porque a gente não sabe esperar, é correria, só que com Deus não funciona, irmão. Você pode bater o pé, você pode xingar, você pode correr, você pode sapatear, não funciona, é o tempo dele, é confiança. E esperar, irmãos, em Deus não é como nós esperamos hoje. Porque você esperar sendo o primeiro da fila é fácil. Você chega no banco lá, abre 10 horas, você pegou a senha número 1, aí tem 300 pessoas atrás de você, você não está nem aí, todo mundo murmurando, o número o 30º para trás, 100º para trás, murmurando, que governo é esse? Esse é Brasil, que país é esse? Misericórdia. E você está tranquilo que você está com a senha número 1, a hora que abrir aqui eu entro. Agora, esperar sendo o último é difícil. E o esperar na Bíblia não é esperar sendo o primeiro, porque essa expressão, esperei com paciência, significa, esperei
estando embaixo. Você esperar estando em cima, sendo o primeiro, é uma coisa, mas esperar sendo o último e estando embaixo é complicado. Mas o salmista disse: eu esperei estando embaixo, mas ele ouviu o meu clamor e respondeu. Quando você aprender a confiar em Deus, não importa se tem 10 na tua frente, se tem 1000 na tua frente, você vai esperar, porque sabe que a hora de Deus será a tua hora. O momento de Deus será o teu momento. Irmão, um pai muito rico, ele tendo um filho com 15 anos, ele tem condições de dar um carro zero para o filho. O filho chega e fala: pai, já sei dirigir, me dá um carro. Se o pai é coerente, o que o pai faz, irmão? Não dá. Aí o filho diz: mas pai, eu tiro boas notas, eu ajudo em casa, eu trabalho, eu ajudo aqui. O senhor, por que o senhor não me dá? O senhor tem tanto dinheiro, o que é um carro? O pai não dá, sabe por quê? Porque ainda não é tempo. Mas quando ele completar 18 anos, que é o tempo mínimo, ele pode ter o carro, ele pode ter a carta, ele pode dirigir, ele pode sair, porque ele atingiu a maioridade. Agora, o pai tendo condições, por que não deu antes? Porque ainda o filho não estava pronto para receber. Talvez você está pedindo ansiosamente, ansioso, pedindo, me dá, e o pai dizendo: não é tempo, não é hora, você ainda não está maduro, você precisa esperar mais um pouco. Espera que na hora certa ele vai te dar. É confiar. Ezequiel disse: as águas eram profundas, eu não conseguia passar. Mas Deus estava dizendo e dando uma lição a Ezequiel, dizendo: você chegou no ponto que eu queria. Água pelo tornozelo, você poderia até voltar correndo. Água pelo joelho, você poderia voltar. Mas agora, quando o corpo todo mergulhou na água, agora quem dá as coordenadas sou eu. Agora você está na minha dependência. As águas são profundas. As águas que se não podiam passar, se não há nado, mostra-nos claramente que é por causa da misericórdia do Senhor que podemos ir além. Se você chegou até aqui, não é porque você é bom, não é porque você conhece, é pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus, é pelo amor de Deus. Águas que cobriam o corpo todo, fala-nos claramente que era Deus dizendo a Ezequiel: eu quero conduzir a tua vida, eu quero conduzir a tua vida, eu estou 100% na direção. Não basta ter Jesus no barco, porque os discípulos estavam para morrer com Jesus no barco. Jesus estava no barco, mas quem estava no controle eram os discípulos. E Jesus disse: se vocês estão no controle, então eu descanso. Mas quando os discípulos disseram: Senhor, socorre-nos, porque estamos perecendo, nós vamos morrer, Jesus levanta e diz: então deixa o controle comigo aqui. Quando Jesus tomou o controle da embarcação, eles descansaram. Enquanto você trabalha, Deus está descansando. Mas se você deixar o controle na mão dele, você descansa e Deus trabalha. Quem está entendendo essa noite, levante a sua mão assim. Deixa ele tomar o controle da tua casa, deixa ele tomar o controle da tua vida, deixa ele tomar o controle.
estavam no barco, irmão, mas eles iam morrer. Mas quando eles chegaram e falaram: mestre, não se dá por conta que vamos perecer? Socorre-nos. Como quem diz: tudo que nós tínhamos que fazer já fizemos, a nossa experiência de velejadores já colocamos tudo, e não conseguimos sair daqui. Jesus diz: então deixa eu tomar o controle. Ele diz: vento, acalma-te. Ele fala com o vento, ele não falou com o mar, porque quem estava causando aquela agitação era o vento. Sem vento não tem onda, sem vento não tem agitação. Ele foi direto na causa, acalmou o vento e o mar se aquietou. Se você não tiver conhecimento e discernimento do Espírito, você ataca na causa, no efeito, e não na causa. Mas Jesus, que tem o conhecimento de todas as coisas, ele vai na causa que está causando o efeito. Ele sabe aonde agir, ele sabe aonde trabalhar, então deixa ele trabalhar. O nível profundo de água cobrindo todo o corpo demonstra uma entrega total. Quando nós chegamos ao ponto de conseguir dizer: Deus, eu não posso nadar, deixe-me apenas eu mergulhar neste rio e ser levado pelo teu Espírito para toda a plenitude, aonde o Senhor quiser me levar, aonde o Senhor quiser me guiar. É como o hino que a gente canta: se Cristo comigo vai, eu irei. Da missionária Frida Wringler, quando ela compôs este hino: se Cristo comigo vai, eu irei. Quando o Wingler aqui no Brasil, Gunnar Wingler, ele manda uma carta para o seu país e cidade de origem, dizendo que ele precisava de uma companheira que lhe ajudasse no campo missionário, numa terra chamada Brasil. O pastor da igreja leu a carta e perguntou: há alguma jovem da igreja que se candidate a ir e se casar com esse missionário e ajudar ele? Levantou uma jovem chamada Frida. As suas colegas disseram: você é louca, você é doida, porque lá é selva, é deserto. Brasil para eles era como se fosse uma selva, é deserto, lá não tem nada, você vai morrer. E aí que ela compõe este hino: se lá para o deserto o Senhor me quer mandar, eu irei. Se Cristo comigo vai. É total dependência, é total confiança. Não importa onde você for, não importa onde você mora, não importa quem são seus vizinhos, se Deus está contigo, aprenda a depender e confiar totalmente. E quais as lições que nós podemos tirar aqui desse texto? Nós podemos ver que este rio ele só crescia, estas águas só aumentavam. Estas águas não diminuíam, elas só aumentavam. Elas cresciam, e na forma que elas cresciam, elas iam transformando o ambiente por onde passavam. Se nós lermos
no verso de número 6, e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Observe que para ir ele foi, para voltar ele foi conduzido. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Águas que curam, águas que saram. Obviamente que aqui é uma profecia escatológica, nós não vamos entrar nesse assunto. Quando nós falamos de escatologia, vamos falar desse texto, mas é uma profecia escatológica, que esta água que vai nascer no deserto, ela vai correr para o rio, para o mar morto, que não produz nada, devido ao seu grande teor de sal. Enquanto os oceanos têm em torno de 4 a 5% de sal, o mar morto tem de 25 a 26% de sal. Então não tem vida, as margens não têm vida, não tem peixe, não tem nada. Por isso o nome já diz mar morto. Mas quando a água que sara começar a descer e vai entrar no mar morto, vai produzir vida. Essa água fala do Espírito Santo de Deus. Quando ela entra em nós, quando ela entrou em nós, produziu vida. E são levadas ao mar e sararão as águas, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. A palavra de Deus essa noite para a tua vida, para a nossa vida, para a igreja do Senhor esta noite talvez alguém tenha profetizado morte, dizendo: acabou, não tem mais jeito, ninguém pode fazer nada. Mas o Senhor Jesus está dizendo esta noite, que esta água, se entrar lá, haverá vida, haverá vida, haverá em abundância. E ainda diz que haverá pescadores, os pescadores estarão junto dele, e eles vão colher os seus peixes segundo a sua espécie, e será como o peixe do mar grande, do Mediterrâneo, em multidão excessiva. O Senhor está dizendo que haverá prosperidade ainda. O Senhor está dizendo que haverá vida, haverá prosperidade, haverá abundância. Peixe aqui, para aquela época, para os pescadores, fala de sobrevivência, fala de fartura, fala de poder monetário, financeiro, de alimento, de prosperidade. Servir ao Senhor Jesus, irmãos. Você não precisa servir a Deus por causa de dinheiro, você não precisa servir a Deus para ser rico. Sirva a Ele com dedicação, sirva a Ele com temor, que a prosperidade virá automaticamente. Você não precisa fazer barganha com Deus. Só mergulhe neste rio. E a lição que nós tiramos aqui é que sempre dá para ir além.
Ele começou nos pés, para o joelho, para os lombos, nadando. Sempre dá para ir além. Sempre dá para avançar. Este rio traz vida. Nós não vamos continuar aqui, mas poderíamos falar muito mais. No versículo 12, diz que haverá ali árvores frutíferas de todas as espécies e crescerão em ambas as partes. As suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chegará a elas, e os seus frutos servirão de comida, as suas folhas de remédio. A palavra de Deus para a sua vida essa noite é: não vai faltar, haverá abundância. Descansa o teu coração, confie no Senhor. Não vai faltar. Não se preocupe, confia no Senhor. Sirva a Ele com dedicação, com temor e tremor, porque haverá em abundância. Você terá para emprestar e não pedirá emprestado. Como o profeta disse àquela mulher: a farinha da panela não faltará, não faltará azeite na botija, nem farinha na panela, haverá em abundância. Se você recebe essa palavra essa noite, fique de pé. Vai adorando o nome do Senhor. Vai adorando o nome do Senhor. Vai adorando o nome de Jesus. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo. Quero rever meus valores, eu quero reconstruir vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Aleluia. Ao início, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conselhos,
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero ao primeiro amor. Mais uma vez eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero a Deus. Ramasi Kabadarabashuriabadagarabaha. Oh, Santo Espírito de Deus, traz renovo à tua igreja. Nos ensina a depender inteiramente de ti, Senhor. Nos ensina a confiar inteiramente em ti, Jesus. Nos ajude a voltar, Senhor, a depender inteiramente de ti. Nos ajude a voltar a depender inteiramente do teu amor, da tua grandeza, da tua bondade, da tua misericórdia. Guarda a tua igreja debaixo de tuas mãos, Senhor. Assim nós oramos, nós te agradecemos. Guarda-nos debaixo de tuas mãos, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos juntos possamos dizer: amém. Se Deus é por nós, a vitória é nossa. Operando Deus, ninguém impedirá. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, a sua irmã, e até sexta-feira. Thank you.